Olá para você que segue a gente aqui nas plataformas do Grupo Otimista, na TV Otimista, no portal, nosso jornal Otimista, enfim, nas redes sociais, por onde você estiver. Muito obrigada pela sua presença, acompanhando nossa programação na TV Otimista, também no canal do YouTube, no nosso aplicativo, enfim, seja sempre muito bem-vindo, seja sempre muito bem-vinda. A gente vai começar agora um papo otimista falando sobre dados do IBGE. O último levantamento apontado, né, divulgado pelo IBGE no último dia 8 de novembro, apontou dados importantes com relação a comunidades, às favelas, né, que aumentou o número de favelas no Brasil como um todo, mas, sobretudo, eu estou trazendo aqui, estou recebendo no estúdio, já quem está aqui comigo, é o Helder Rocha. Helder, ele é chefe da seção de disseminação de informações do IBGE Ceará, vai conversar um pouco aqui com a gente. Já te agradeço a sua presença aqui de antemão e a gente vai se debruçar e analisar um pouco esses dados, sobretudo aqui do estado do Ceará e Fortaleza também. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, Helder. Olá, Elaine. Bom dia. Olá para vocês que estão nos ouvindo. É uma satisfação essa oportunidade de a gente estar mostrando para a sociedade os dados levantados pelo IBGE no seu último censo demográfico em 2022, porque o objetivo da pesquisa estatística oficial é justamente esse. Você colhe a informação da sociedade e dá essa devolutiva para a sociedade de qual é o retrato da realidade. E o que, em cima desses dados, a gente pode promover de benfeitorias focadas nas políticas públicas a serem desenvolvidas para cada segmento que o censo demográfico consegue captar. Para a gente iniciar a nossa conversa aqui, nesses dados que foram passados no último dia 8 de novembro, né, falando com relação às comunidades, né, às favelas, o que foi apontado? A gente viu que 8%, né, teve um aumento, 8% de favelas existentes no Brasil, um universo de 16 milhões de pessoas vivem nessas comunidades, nas favelas. O que isso aponta, né, e, sobretudo, qual é o dado que a gente tem aqui local? Pois bem, o Ceará ele tem 702 favelas e comunidades urbanas. Esse número coloca o estado do Ceará como o quinto entre os estados da federação em número de comunidades e favelas. Com relação ao último censo demográfico, que foi em 2010, a gente observou que teve um crescimento nesse quantitativo, mais do que dobrou, uma vez que em 2010 eu tinha um número de 120 mil domicílios, né, e a gente chega em 2022 com 253 mil domicílios. Logicamente, o número de comunidades e favelas também cresceu, acompanhando essa evolução dos números de domicílios que estavam inseridos nessas áreas territoriais. Com base nesses dados também, já tem gente que consegue mapear que tipo de vida essas pessoas levam, né? A questão de saneamento, a questão de educação, acesso à saúde, como é que se mostra a população que vive nessas comunidades? Pois bem, com relação ao saneamento, né? O saneamento ele é muito comparado com as outras áreas territoriais, ou seja, não tem muita diferença para o lado estatístico, uma vez que o tipo de esgotamento sanitário mais frequente captado nesse censo demográfico, nas favelas e comunidades urbanas do estado de Ceará, foi o esgotamento geral ligado, com 50% das unidades domiciliares vinculadas à rede geral, 20% tinha fossa séptica e apenas 17% uma fossa rudimentar. Esses números estão muito próximos a outros recortes territoriais que não esse que a gente está mostrando hoje. E, no caso, a gente viu esses dados do IBGE e também outros dados foram divulgados durante esse ano, né? Queria que você também falasse um pouquinho sobre esses dados, o que foi apontado aqui no estado do Ceará. Os outros dados. Essa já é a 16ª edição dos dados do Censo Demográfico 2022. Então, a gente, inicialmente, num primeiro momento, a gente trouxe o retrato da população geral, dividida por sexo, homens e mulheres. Esse dado ele revelou, no primeiro momento, que não só o Ceará, mas também todos os seus municípios, predominantemente o sexo feminino é maioria. Depois a gente divulgou a população por faixa etária, uma outra edição.
E o que é que esses dados revelou para o estado do Ceará e para a maioria dos seus municípios? Que a população está envelhecendo. Você tem uma pirâmide etária estreitando, comparado com 2010 e também comparado com o penúltimo censo, que foi 2000. E a base da pirâmide são as faixas etárias mais jovens. E você tem a pirâmide de 2022 estreitando a sua base, alargando o seu meio, a parte intermediária, e também crescendo no seu pico, onde está a população de 60 anos ou mais de idade. Então, a gente tem o índice de envelhecimento. O que é esse índice de envelhecimento? É a proporção de pessoas de 60 anos ou mais de idade comparada com a população de 0 a 14 anos. Então, a gente tem um índice de envelhecimento para o estado do Ceará em torno de 70. Ou seja, para cada grupo de jovens de 0 a 14 anos, eu posso ter a possibilidade estatística de encontrar um idoso de 60 anos ou mais. Então, a gente tem esse recorte. Para além desses dados demográficos, população por sexo, população por faixa etária, a gente também divulgou a questão dos domicílios e suas características. Então, a gente tem, em Fortaleza, fazendo o que chamou a atenção, né? Quando a gente começou a analisar os dados, Fortaleza é uma cidade vertical. Predominantemente, as edificações urbanas são em condomínios e apartamentos. Outra coisa que chamou a atenção foi Fortaleza ter alcançado a maior densidade demográfica entre os municípios do país. Alta concentração de pessoas. E é justamente em decorrência dessa verticalização, muitas pessoas morando num espaço delimitado. Aí são vários desafios que se apresentam, né? Na questão de idade, né? Que qualidade de vida de idosos se apresenta mais para frente, né? Essa pessoa ela é bem amparada, ela vai ser os desafios para os órgãos públicos também, né? Para os gestores com relação a esse público que está aumentando e, sobretudo, também a questão da verticalização, a gente vê do clima, né, já da temperatura que tem aumentado, os desafios ambientais que se mostram presentes, né, a questão também da própria utilização do espaço urbano, né, com relação a isso. Como é que você vivencia esse espaço urbano que antes a gente vivenciava muito horizontal, né, e agora se verticalizando? Como é que é essa vivência na sociedade? São reflexos a partir dessa vivência. Como é que vocês avaliam essa questão, essas questões, né, a partir desses dados? Pois bem, o censo demográfico, como um todo, sem fazer recorte, ele revela que os insumos necessários para que os governos, em todas as esferas, federal, estadual e municipal, possam ter subsídios para promover políticas públicas específicas, dado cada retrato específico que eu posso tirar do censo demográfico. Então, sem estatísticas oficiais, a gente não consegue promover políticas públicas para desenvolver o bem-estar, fazer com que a ocupação do solo urbano seja ordenada, não se consegue fazer políticas públicas para gerar emprego e renda e também serviços básicos para atender às demandas da sociedade. Então, o censo ele traz essas informações, esses subsídios, que vão ser para os próximos 6 anos, porque os próximos 6 anos, o próximo censo demográfico está sendo pensado e vai ser em 2030. Os censos demográficos são sempre nos anos terminados em 0. Por que o de 2022 foi no ano terminado em 2? Por conta de que em 2020 enfrentávamos uma pandemia mundial. A coleta do censo demográfico ela é predominantemente mais de 90% é presencial. O entrevistador do IBGE vai ao encontro do morador daquela unidade domiciliar, aplica o questionário, embora o IBGE ofereça a oportunidade de responder pela internet, pelo telefone, mas é mais efetivo o preenchimento do questionário na forma presencial. Então, a pandemia impossibilitou essa visita. Chegou 2021, o IBGE estava preparado para ir a campo, mas houve ainda a prorrogação
do isolamento social e, atrelado a isso, a gente ficou sem orçamento. Então, juntando esses dois fatores, foi o que impossibilitou a realização do censo no ano 2021, mas em 2022 a gente conseguiu coletar e o censo está aí apresentando os dados para a sua sociedade. Voltando ao que você ainda há pouco perguntou para mim, o que mais esses dados revelam? Fortaleza perdeu população quando eu comparo com 2010 e perdeu basicamente população para os municípios vizinhos, Eusébio, Itaitinga, Caucaia, Maracanaú. Esses municípios, eles cresceram em número populacional e Fortaleza, por sua vez, perdeu o número de habitantes residentes. E a gente viu muito isso na prática, né? A gente vê nas saídas da cidade, né, o acesso a esses municípios, na prática, o engarrafamento e tudo mais, o crescimento, o desenvolvimento, novos equipamentos sendo inaugurados, né, novos acessos e também, sobretudo, o mercado imobiliário muito forte, né, olhado para esses locais, né. Você falou com relação à questão de 2030, né, e foi 2022 agora. E a gente lembra bem quando foi nesse período de pesquisa, né, que tinha pessoas que não queriam participar, não queriam receber. A gente fala, receba em casa, né, ou atenda, ou mande, ou responda o questionário, dessa importância das pessoas entenderem a participação delas, né, num diagnóstico como esse, né, se fazerem vistas, uma vez que, se a gente não tem um diagnóstico, como é que a gente vai conseguir atuar nisso, né? Como é que a gente vai entender a nossa cidade e o que precisa ser utilizado? Pois bem, Elaine, você tocou numa a pedra que está no sapato do IBGE é justamente essa sensibilização da população, compreender a importância de responder essas estatísticas oficiais, porque, como eu já falei, insumos básicos para que o gestor municipal, o gestor estadual possa promover políticas públicas específicas, seja na área de educação, seja na área de saúde, seja na área de atendimento da população idosa, como eu já falei ainda há pouco, que está crescendo em número, não só em número percentual, mas em número absoluto, e que tem um atendimento de políticas públicas diferenciado. Então, é importante receber o entrevistador do IBGE, não só no censo demográfico, porque o IBGE tem outras pesquisas para além do censo demográfico, como a pesquisa de orçamento familiar, que está em campo agora em novembro. Ela está começando a coletar. É uma pesquisa muito importante porque ela vai definir o consumo médio das famílias, desde o que você consome de algum produto a serviço. Temos a pesquisa nacional de domicílios contínua, que é a chamada PNAD contínua, que ela investiga desde as características de educação, mercado de trabalho, como também investiga os arranjos familiares e a sua composição. Então, são pesquisas domiciliares, embora não sejam do mesmo monte do censo demográfico, porque eles são amostras, mas são importantes porque elas geram insumos necessários para se promover políticas públicas decorrentes dessas estatísticas oficiais produzidas pelo IBGE. Nos diagnósticos que vocês fazem, as modificações de acordo com as mudanças sociais também foram feitas? Eu falo com relação à questão da diversidade, né, do olhar do público diverso, né, pessoas com deficiência, casais homoafetivos, né, as novas formações familiares. Isso também veio atualizando o IBGE nesse sentido? Sim. As nossas pesquisas fazem essa captura, desde o registro civil, como a PNAD também faz essa captura. O censo demográfico captou, né, quando se investigava a composição familiar, se eram pessoas do mesmo sexo, sim ou não, se era homem ou mulher com mulher, o censo demográfico captou isso. E a questão da deficiência, o censo demográfico, não só o censo demográfico, ele captou isso, questão de limitações da pessoa se locomover ou de enxergar, ou outra delimitação diagnosticada por profissional de saúde. Mas a gente tem uma outra pesquisa que ela é mais específica em relação a isso, que é a Pesquisa Nacional de Saúde, também uma pesquisa domiciliar, mas ela é amostral, ou seja, ela não vai investigar todas as unidades domiciliares do Estado, é uma amostra, e que ela especificamente coleta informações voltadas para atender as políticas públicas de saúde.
A gente teve, assim, o que eu pergunto com relação a isso, porque a gente teve cada vez mais falando, no caso de deficiência, pessoas do transtorno do espectro autista, né? Cada vez mais sendo diagnosticadas. Antes nem se falava muito isso, não se sabia nem como é que era, né? Enfim, hoje, e também a gente teve um surto aí de zika, né? De chikungunya, de pessoas com hidrocefalia, enfim, né? E aí isso já se mostra nesses diagnósticos, já tem aparecido isso no censo de vocês? Essa temática ela foi coletada nesse Censo Demográfico 2022, pessoas diagnosticadas com espectro autista. Entretanto, a gente não alcançou ainda essa temática. Ela vai ser, provavelmente, divulgada esses dados para a sociedade a nível de Brasil, tal como a gente tem feito nas outras edições. Brasil, regiões, estados e municípios, mas está programado para o segundo semestre do ano 2025. E, no caso, voltando um pouquinho para o estado do Ceará, para Fortaleza, né, nesse diagnóstico que a gente viu, né, da verticalização da cidade, a partir daí também, quais são os dados que você acredita ser importantes para esse olhar para a nossa cidade, ver o quanto ela mudou, o quanto ela tem se modificado com o passar dos anos e que a gente fique atento com relação a essas modificações para que a gente consiga ter uma relação saudável, não só entre a população, mas também com a própria cidade, né? Que a gente consiga ter essa relação saudável. Pois bem, a verticalização, eu diria que é necessário, uma vez que você faz um melhor aproveitamento do solo urbano. Mas, um pouco além dessa questão de distribuição das unidades domiciliares, o censo demográfico ele captou uma variável importante no que diz respeito aos arranjos familiares e à composição dos domicílios. E a gente percebeu que houve um número, não só no Ceará, mas também na cidade de Fortaleza, crescente de unidades domiciliares unipessoal, ou seja, pessoa que mora sozinha. Você sai de um patamar de mais ou menos 5% em 2010 e alcança 16% dessas unidades domiciliares unipessoais, isso a nível de Ceará. Outro dado importante revelado foi o crescente número de pessoas convivendo, homem e mulher, e sem filhos. Então, o censo revela isso, não só por conta do número médio de moradores que decresceu, mas também por a gente perceber esse número de casais que não tinham filhos e que foi captado nesse censo demográfico. Comparado com 2010, houve um crescimento dessas unidades domiciliares familiares. E olhar não só também voltado para os gestores públicos, né, mas a gente vê também o próprio comércio, serviço, né, a própria economia como um todo também olhando para esses dados do IBGE, né, a partir daí entendendo que tipo de cliente, que tipo de consumidor, né, que tipo de pessoa eles precisam conversar a partir de agora. Tem utilização com relação à questão das redes sociais, de internet? Vocês têm esse levantamento também? O censo demográfico especificamente não, porque a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínuo, a PNAD contínua, ela já faz no segmento de tecnologia e informação essa captura. Pelos últimos dados dessa pesquisa, da PNAD, tem-se um crescimento alto das pessoas usando a internet. E, diferentemente do passado de 10, 15 anos atrás, no passado recente, né, as pessoas já não mais usam com tanta frequência o computador ou o laptop. Usa-se mais o dispositivo móvel, que é o nosso celular. Mais de 90%, acho que é 92% das pessoas que acessam a rede social ou então a internet usam a ferramenta, o dispositivo móvel do celular. Então, é crescente. No que diz respeito a que você falou, para além das pessoas que se aproveitam do censo, é claro, os empreendedores têm como planejamento das suas ações os dados produzidos pelo IBGE, não só os empreendedores, como a comunidade como um todo querendo se organizar, ela tem um insumo básico das estatísticas oficiais do IBGE para que possa promover essas políticas de benfeitorias e bem-estar locais. Até os movimentos sociais, né, uma vez que tem esses dados que saíram agora há pouco recentes, né, já se empoderam desses dados para poder trabalhar políticas voltadas junto à comunidade, entendimento, pertencimento, né, o empoderamento de si. Né? Perfeito, justamente. A gente tem no IBGE
esses dados levantados em todas as suas pesquisas que alcançam políticas públicas possam se aproveitar dos dados levantados a nível de educação, a nível de saúde. O recorte etário possibilita você ver onde mais recursos vão ser voltados para determinada faixa etária. Será que é infanto, juvenil, de 0 a 14 anos? Ela está diminuindo. Inclusive, as projeções, que é um outro estudo realizado pelo IBGE, em cima dos últimos 3 censos demográficos, projetam que a população do Ceará ela vai começar a declinar a partir de 2041. Dado demográfico altamente importante, uma vez que recursos públicos, na sua grande maioria, é direcionado para atender às demandas da sociedade. Se ela está diminuindo, então tem que se repensar o reaproveitamento desses recursos e focar aonde tem mais necessidade e maior número populacional. A gente já está se encaminhando aqui para o encerramento. Queria já, de antemão, agradecer a sua presença aqui com a gente, com os dados preciosos aqui, para a gente repensar um pouquinho, conversar, e com você de casa também, convidar essa análise, essa discussão, para além daqui dessa nossa conversa, né? E também já pedir para você fazer as considerações finais sobre esse nosso bate-papo. Bom, esse último dado levantado pelo censo trouxe para a sociedade os dados das favelas e comunidades urbanas. Como falei no início, o Ceará ficou entre o 5º estado em número de favelas e comunidades urbanas, apresentando 706 unidades nesse recorte territorial. Fortaleza concentra mais da metade dessas favelas, são 503 favelas e comunidades urbanas na cidade de Fortaleza. O número de pessoas residentes nessas favelas são 749.640 pessoas, um número bem expressivo, 8,5% da população do estado. Então, são números expressivos que requer dos gestores locais e estaduais uma atenção maior, desde promoção de políticas públicas voltadas para a educação, como saneamento básico, como reordenamento para atender às demandas dessa sociedade e a questão também da segurança pública para que o acesso seja possibilitado. Então, mais uma vez, o IBGE necessita que a população receba o entrevistador para que a gente tenha esses dados oficiais do IBGE e que as melhorias futuras possam ser implementadas, porque através desses dados é que as políticas públicas possam ser desenvolvidas e implementadas. Eu agradeço de antemão essa oportunidade mais uma vez, Elaine, e esperamos que no próximo censo e nas próximas pesquisas do IBGE a gente traga aqui novos dados e a gente possa debater novamente. A gente vai estar por aqui já esperando. Muito obrigada mais uma vez. Até a próxima oportunidade. Obrigado também. Obrigada. Obrigada a você que acompanhou aqui junto com a gente esse Papo Otimista. A gente agradece, como sempre, a sua presença. Já convida para o próximo, hein? Até logo mais. A gente se encontra no próximo Papo Otimista. Até lá.